Venho a vós com o coração afogado nas chamas do meu amor. Venho como pai aos meus filhinhos, que tanto amo, e é tão grande o meu amor que venho para ficar convosco, para fazer vida juntos e viver como uma só vontade, com um único amor eternamente. Ensinar-vos-ei coisas surpreendentes, lições do céu, que vos darão luz que nunca se apaga, amor que sempre arde. As minhas lições vos darão força divina, valor intrépido, santidade que sempre cresce. A cada passo vos abrirá o caminho e serão a que vos conduza à pátria celeste. Boa noite, né? Vamos mais uma vez dar continuidade ao nosso programa Juventude Fiat. Sejam todos bem-vindos, né? Então, é com muita alegria que a gente segue, né? Sempre constante na divina vontade, fiel àquilo que Ele nos pede. E hoje, né, nós vamos dar continuidade ao tema anterior, né? De moradas divinas a verdadeiras rochas vivas. Então, no tema anterior, a gente se fixou mais na explicação de ser morada divina, né? O que é ser essa morada divina? E hoje a gente segue complementando, né? Falando sobre essa realidade da gente se tornar hóstia viva, porque a hóstia viva é morada para Jesus. É uma alma que se torna o próprio Jesus, a presença dele viva, né? Então isso é muito grande, esse mistério aí, tá, de entender, né? Sempre foi a vontade de Deus, sempre foi o que Ele nos chamou a ser, um com Ele, ser o próprio Cristo, né? Mas como viver essa realidade? Isso pode ser real mesmo, não é uma utopia, não é algo que você contempla para um futuro que você imagina, talvez lá no céu, né? Talvez quando eu estiver com Deus, não. Começa aqui na Terra, essa realidade que o Senhor nos deu essa graça de conhecer, de ter esse dom de novo, de viver na divina vontade. Deu à serva de Deus, Luísa Picarreta, a graça, né? Depositou nela o dom e deu para ela toda a graça, toda a força para que ela pudesse escrever 36 volumes do livro do céu, que ela pudesse vir representando cada um de nós diante dessa vontade divina. Então, é muito grande o que Jesus fez na vida da Luísa e a gente vai conhecer lendo o livro do céu, conhecendo a divina vontade. Nós estamos aqui trazendo aprofundamentos para você jovem, em especial para você jovem, né, que nunca ouviu falar da divina vontade, né, e que gostaria de conhecer, né, ou que vai, de repente, encontrar esse vídeo, né, que vai se surpreender, porque talvez é algo que você nunca ouviu falar, ou já ouviu falar alguma coisa e nunca entendeu. Então, preste atenção, né? Esteja de coração aberto para o que Jesus tem para falar hoje, né? É um programa muito especial. Nós vamos receber a Aline Aparecidinha, né, que é fundadora e nossa formadora da Missão Fiat Voluntas Tua Brasil. Então, nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre esse mistério de ser morada divina e de se tornar hóstia viva aqui na Terra. Então vamos lá, né? Vamos então seguir já recebendo a Aline. Seja bem-vinda, Aline, que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Então estamos mais uma vez reunidos para a gente meditar no programa Juventude Fiat sobre a vida na vontade divina. Sejam então bem-vindos a esse tema de hoje, que nós queremos, né, com tanto carinho, relembrar, né, a passagem de 1 Coríntios 6,19, que fala para nós: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Não somos de nós mesmos. Então, conforme Coríntios 6,19, nós somos um santuário, uma morada viva. Então, desde a palavra de Deus, né, nós já sabemos disso e temos que ressaltar essa palavra, né? E é justamente na vida na vontade divina que nós vamos compreender verdadeiramente o que significa ser templo de Deus, morada divina. Então, no livro do céu, dado à serva de Deus, Luísa Picarreta, Jesus disse para ela que ele criou
o mundo, né? A Terra, o planeta, o mundo, o universo, para nós morarmos. E nos criou para que Ele morasse em nós. Então, nós somos criados para sermos moradas divinas, tá? Essa é uma das realidades. Por isso que nós somos criados como imagem e semelhança de Deus, para sermos filhos de Deus, e Ele, sendo o Espírito puro, Ele pensou em nos criar para que Ele pudesse, como Pai, né, morar dentro do nosso coração, morar nas nossas almas. Então Ele criou, né, para nós 3 atributos que é compatíveis com a Trindade Santíssima: a memória, a inteligência e a vontade. Então, aí eles vêm habitar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm habitar nesses três atributos humanos dados para nós. Então, nós utilizamos esses atributos espirituais que nos ajudam a viver essa realidade espiritual 100%. E tudo foi feito assim, numa perfeição completa, né? Porém, Ele criou a nossa vontade para que nela fosse depositada a sua vontade. Então, a gente iria, né, ter um espaço para que a gente pudesse desejar viver somente da obediência às ordens do Pai. Então, nós fomos criados para a obediência, para vivermos, né, os mandamentos, as leis divinas. Então, por isso que desde o começo, né, do pecado original, a briga sempre foi essa, da gente viver a obediência. E não é à toa que Jesus, quando Ele veio, Ele viveu essa obediência, foi obediente até a morte de cruz, ao Pai, que pediu para Ele o sacrifício, né, de remissão dos nossos pecados, que justamente era Ele ser uma morada verdadeira, reparando o Pai, né, de não ter conseguido viver em nós. Ele viveu pouco tempo em Adão e Eva, eles, ao pecarem, né, Ele não pôde mais habitar dentro do coração de Adão e Eva. E eles perderam esse vínculo da vontade de Deus neles. Então deixaram de ser moradas divinas, e aí eles estavam ali ocos e poderiam fazer morar ali no lugar de Deus o demônio. E foi realmente o que aconteceu, né? O demônio, ele despertou em Adão e Eva o germe do pecado original, que é uma rebeldia a Deus. E essa rebeldia é um germe, uma semente, justamente do pecado de Lúcifer, de Satanás. Então, nós acabamos nos tornando mais filhos de Satanás, por causa do pecado, do que filhos de Deus. Então, para corrigir isso, Jesus veio ao mundo. E aí, ele se transformou, né, se encarnou no ventre de Maria, como ser humano, e ele viveu junto com Maria a vida na divina vontade. Os dois viveram assim. Ela, como Imaculada Conceição, justamente viveu essa graça que Adão e Eva tinham perdido. Ela recebeu a graça de viver na vontade divina, e por causa disso Jesus pôde vir morar dentro dela e até, né, se formar carne dentro do seio de Nossa Senhora por um milagre da divina vontade de Deus. E aí, como Deus pode fazer o que quiser, em Nossa Senhora ele teve o sim, né, o fiat que pôde realizar o milagre. Ele nasceu e viveu, tanto ela como ele, né, Maria e Jesus, viveram a vida, né, como Adão e Eva deveriam viver toda a vida. Os dois viveram, porém, numa situação de penitência, porque o mundo já estava jazendo nessa realidade espiritual, né, de dar vida ao mal, em vez de dar vida ao bem. E Deus perdoou o homem, né, perdoou essa realidade. Poderia não ter perdoado, né? Tanto que no dilúvio, Deus se arrependeu de ter criado o homem, mesmo assim, por uma graça tão grande, derivada dos méritos de Jesus Cristo, né, despertou no coração de Noé, né, essa obediência a Deus, que fez um sacrifício absurdo de obediência, criando, né, construindo a arca, né, e colocando sua família dentro, colocando os animais todos. Então, por causa do grande sacrifício de obediência de Noé, de uma coisa tão grande, a fé dele foi tão grande, Deus, ele protegeu a raça humana e acabou, né, dando continuidade à raça humana. Depois, então, veio as promessas em função do povo escolhido em Abraão, deu a promessa a Abraão, né, do povo
escolhido e esse povo recebeu o depósito da promessa da vinda do Messias. E até chegar o dia de Jesus se encarnar e ele viveu essa obediência. Foi um templo vivo de Deus, né? O próprio Jesus encarnado era um templo vivo. Nossa Senhora, a nova arca, né, da aliança. A arca, novamente, né, que foi colocado, aquela arca que o povo recebeu, né, dos mandamentos da lei de Deus no deserto, foi depositado a palavra de Deus dentro, né, dentro de uma arca. E quando Nossa Senhora, ela recebeu essa graça, ela se tornou a nova arca, aonde o Verbo encarnado estava dentro dela, e ela era a arca que representava a presença de Deus entre nós. Então, Jesus, ele foi essa pessoa que viveu essa graça imensa de ser morador, né, ser porte, né, da presença divina dentro dele, sendo ele uma presença hipostática, já natural, mas ele tendo a carne humana, ele também viveu esse dom de viver na vontade divina, igual Nossa Senhora. Então, ele foi obediente na sua humanidade até o último minuto, aceitando morrer na cruz por cada um de nós. E fez todo esse sacrifício por amor puro e obediência plena a Deus. Foi Deus quem decretou toda essa realidade. Então, só ele que poderia fazer sacrifício, fez por cada um de nós, e através dele nós podemos ser enxertados novamente, né, para podermos receber dos méritos de Jesus, do perdão concedido, né, do Pai a ele, e ele concede a nós. E quem se enxerta, né, nessa árvore nova, que tinha a árvore do bem e do mal, que nos trouxe pecado. Agora, a árvore da cruz nos traz a graça, o perdão. Então, quem se aproxima de Jesus e utiliza dele como mediador, acaba adquirindo novamente a graça de poder ser perdoado e se perdoar, né? Perdoar-se também, porque é muito importante nesse processo, para você ser morada divina, o se perdoar, né? O você se perdoar. O principal detalhe, né, da vida de Deus poder existir em nós é nós deixarmos ele viver em nós. E como que o ser humano não consegue deixar Deus viver em si mesmo? Como que a gente expulsa Deus de nós quando nós sentimos culpa? E essa culpa faz com que a gente se sinta indigno. E se a gente ficar indigno, a gente não consegue deixar Deus habitar dentro de nós. Somos nós, né, que incomodamos com os nossos escrúpulos, com a nossa tristeza, com a nossa dúvida do amor dele, né, achando que ele não nos perdoa, que a gente não merece perdão, a gente fica achando que a gente crucificou Jesus, que nós somos maus e tal. Então, se a gente não se aproximar da cruz e ver o sacrifício dele por nós e não honrar aquele sacrifício, né, aceitando o perdão de todos os nossos pecados, que isso é um problema hoje em dia. As pessoas hoje desistiram, das pessoas desistiram de pedir perdão, porque acreditam que Jesus não perdoa alguns pecados, algumas realidades. Jesus perdoa todos os pecados. Porém, o problema é que a pessoa ela não acredita que ela consegue, né, ficar constantemente nessa situação de ficar pedindo perdão. Ela acha ridículo essa coisa de ficar indo novamente confessar e confessar e confessar. Então hoje foi dada uma ideia de que isso é hipocrisia, de que isso é mentira, de que a pessoa não deveria, né, ficar enganando a Deus, que é uma enganação, que você não consegue, por mais que você queira, você nunca vai conseguir realmente ser santo, tal. Então, é complicado a conversa, né? Então, hoje, muitas pessoas já desistiram de Deus e acham melhor, né, esquecer de Jesus, esquecer do sacrifício da cruz, ou distorcer essa mensagem de amor por nós, ou então entender de outra forma, entender que Jesus perdoou tudo e que a gente não tem mais que sentir culpa nenhuma também, que ele é pura misericórdia e amor, que tudo é aceito por ele, que ele aceita tudo, que tá tudo bem. Então, hoje tá tendo uma distorção muito grande da mensagem de Jesus, da doutrina de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, é muito sério, né, o que Jesus fez por nós. É muito sério. Então, o que é o tema de hoje? O tema é justamente a gente entender a gente ser morada divina, né? Fazer todo esse entendimento de que nós somos pecadores, que nós não podemos pecar, que nós temos que estarmos unidos a Jesus Cristo
pedirmos perdão dos nossos pecados, reconhecer e arrepender-se, né, dessa lei que foi colocada no nosso coração, dos mandamentos de Deus, que são reais, não é brincadeira. Essa nova arca da aliança continua sendo a mesma arca, né, dos 10 mandamentos e do principal mandamento que Jesus resumiu, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você não viver isso, não viver plenamente essas leis, né, você não faz parte dessa realidade. Não tem como você se aproximar de Jesus, né? É muito difícil. Você se sente culpado porque você não consegue realizar essas coisas. E aí, Jesus perdoa, desde que você se conscientize e queira se aproximar do sacrifício dele e ser perdoado e ter consciência do que é ser perdoado. Eu vou ser perdoado do quê? Do que eu vou ser perdoado, né? Do pecado. E o que é o pecado hoje? É o mesmo de sempre. O pecado é você desobedecer às ordens de Deus. E quais são as ordens de Deus? Os 10 mandamentos, não muda nada. Então, hoje em dia acontece, né? No mundo de hoje, a gente sabe que estão sendo retirados da nossa visão essa conversa dos 10 mandamentos. Ah, Aline, mas eu sou católico, sempre foi falado dos 10 mandamentos na igreja católica. Hoje não é falado. Hoje, vocês que são jovens, adolescentes, quase não tem material para vocês na igreja, na catequese, que se relacione aos 10 mandamentos. Hoje em dia está muito complexo. São alguns padres que insistem em ter um canal no YouTube, né, ou uma escola de doutrina e começam a explicar tudo isso na internet. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso a uma catequese hoje, que realmente instrui nessa realidade. E hoje a igreja, né, tá falhando bastante nessa questão de, sabe, situar bem esses mandamentos. Me perdoe se você não concorda comigo, mas infelizmente hoje tá muito complexo. O mundo está ganhando e a igreja acaba às vezes falando de política, acaba falando de outros assuntos e acaba não falando do principal, que é justamente a vida cristã e a doutrina cristã principal. Aí ela vai lá, celebra a missa, tem gente que comunga sem ter nenhuma... Vocês sabem disso, sem ter nenhum preparo para comungar. A primeira Eucaristia, a catequese das crianças, elas às vezes nem têm consciência, né, de verdade do pecado, do que elas cometem de pecado. Eu falo por mim, porque eu tenho meu filho, que eu tenho que ensinar, senão eles não sabem o que vai confessar para o padre. Então, assim, muito difícil. Hoje, na escola, fala que os filhos têm que odiar os pais, que os pais são tóxicos. Hoje mesmo, o meu filho falou que o amigo dele falou que o pai dele é tóxico, que o meu marido é tóxico. Então, assim, hoje não tem mais o mandamento de honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe. Então, claramente, não é considerado os mandamentos da lei de Deus, que são os principais mandamentos, né? Que é esse. Então, hoje a família brasileira está sendo plenamente atacada nas escolas, está sendo também, né, não está tendo apoio também da catequese na igreja, não está tendo apoio da igreja em todos os segmentos, em todas as questões, essas questões. E a gente tem que ter misericórdia, né? Somos católicos, continuamos participando, mas temos que, como família, leigos, né, nos posicionar, ver a realidade, não se esquivar da verdade, não se omitir e começar a ensinar os nossos filhos dentro de casa, porque senão eles não vão ter formação. Então, você que é jovem, né, eu convido você a estudar os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, que vai explicar como que nós vamos ser essas moradas divinas e sermos hóstias vivas. E aí é uma conversa muito incrível, muito longa, que vai falar isso, né? Então, Jesus, ele se deixou no sacramento, né? Então, antes dele morrer, ele consagrou-se no pão e no vinho para deixar a sua presença eucarística no meio de nós. E aí nós comungamos, né, e recebemos o sangue e o corpo de Cristo ao pedir perdão e se arrepender e estarmos em estado de graça, enxertados na videira verdadeira, batizados como essas criaturas restauradas pelo sacrifício de Jesus. Então, nós nos aproximamos da Eucaristia, temos que nos aproximar conscientes, né, de estarmos em estado de graça, que é não ter cometido nenhum pecado contra a lei de Deus, claramente, né, com consentimento, premeditadamente. Eu pensei, eu vou lá xingar meu pai e minha mãe, eu vou falar mal do meu pai e da minha mãe, né? Então, essa criança, esse jovem que está fazendo isso está em pecado, né, mortal, e precisa pedir perdão, porque honrar pai e mãe é muito importante. Então, Deus, vendo o coração seu, vendo o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor de seus pais, claramente isso já é pecado já em pensamento. E isso já é
né, pecado mortal. Ainda mais se você falar alguma grosseria pro seu pai, se você agir com arrogância com ele, se você não mais respeitar e não ouvir o que ele diz, então isso já é pecado mortal, claramente. Então, um dos pecados mortais mais graves é esse. Fora a castidade, né, não pecar contra a castidade. Hoje em dia não se é respeitado a vida hoje, né, de castidade. Hoje os jovens estão pensando no sexo desde sempre, porque a escola incentiva, né, desde os 8, 12 anos a escola já ensina como fazer sexo para as crianças, para os adolescentes, e aí falam que é tudo bem, que não tem problema. Então hoje, infelizmente, muitos jovens estão, né, tendo essa vida sexual ativa, estão até engravidando, né, estão nesse período e até cometendo aborto nesse período. A gente está vendo casos assim. Então, pecados e pecados que estão acumulados cada vez mais sobre a juventude. Não pode chegar perto da Eucaristia. Quem estiver nesse pecado não pode chegar perto. Então, tem muita gente que está comungando, pecando contra seus pais, sem ter consciência desse pecado e aproximando-se da Eucaristia na missa, né? Então, infelizmente. Então, precisa confessar, né? Se arrependendo dessa atitude. Se você não se arrepender, se você não, né, sentir o arrependimento, não sentir a contrição, a vontade realmente de melhorar, aí você se torna o quê? Deus sempre vai perdoar, Jesus sempre vai perdoar, mas desde que você tome consciência dessa realidade. Você tem que querer, né, estar em estado de graça. E o estado de graça não é só para o seu benefício da sua alma. Você tem que querer o bem dos seus pais. Você tem que saber, né, reconhecer o amor de Deus através da vida que Ele te deu. Quantas crianças não têm pais? Quantas crianças que não têm uma casa para viver? Então você tem que ir pela ação do Espírito Santo. Ele te convence falando para você: olha, já pensou se você morasse lá num país, né, aonde você, né, é um país que é vendido pelos pais? Que você é vendido como escravo para outras pessoas? Os pais são tão pobres que eles vendem os filhos? Você gostaria de morar num lugar desse? Que você fosse vendido pelos seus pais e aí você virasse escravo na mão de outra pessoa e até o escravo sexual? Você gostaria de morar numa cidade muito pobre e miserável que os seus pais pedissem para você se prostituir desde os seus 8 anos de idade, desde os seus 5 anos de idade? Que existe assim no Brasil, esses lugares assim. Então, o Espírito Santo vai revelar verdades para você, que você vai falar: meu Deus, eu vivo no céu com os meus pais. Quantos? Nossa, então é isso que Deus quer. É isso que Deus, o Espírito Santo, vai produzir na vida de uma pessoa. Vai fazer ela ter consciência do quanto ela é feliz e o quanto que ela deve ser grata pelos pais que ela tem, agradecer. Então, essa é a realidade verdadeira do que Deus realmente quer fazer na vida de quem vai ser morada verdadeira, que vai receber a Eucaristia. Aí você, sendo essa pessoa que recebe a Eucaristia e Deus habita em você e você se mantém nesse estado de graça, sendo uma criança obediente aos seus pais, um adolescente obediente, um jovem obediente, respeitoso aos pais, respeitoso na sociedade, respeitoso aos mais velhos, à hierarquia, aos professores, né, ao padre, participante da comunidade, né, que dá valor à vida verdadeira, né, que prega, né, a verdade, a palavra de Deus, gosta de estudar a palavra de Deus, conhecer essas verdades, defender os valores cristãos e tudo mais. Se você vive assim, Jesus te chama a viver na vontade divina. E à medida que você vem, se consagra à vida na divina vontade, você vai ser hóstia viva, né? Você vai pegar e fazer aquela santidade, viver aquela santidade de Jesus e Maria viver. Dar o seu espaço da sua vontade plenamente para viver na vontade de Deus. 100% obedecendo plenamente os valores divinos, a palavra divina, e estudando os escritos do livro do céu, né, da serva de Deus Luísa Picarreta. Você vai entender como é ser hóstia viva, aonde Jesus vai plenamente poder habitar em você e falar com você. Você vai ouvir Deus dentro de você, vai conviver com Deus, Ele vai fazer uma vida presente, como Ele vivia lá em Adão e Eva antes do pecado, conversando e explicando para você e dando a visão divina de todas as coisas. E você viver numa plena paz perfeita. Vai continuar uma vida às vezes difícil, como qualquer outra vida na realidade, né, com sacrifícios. Normal, não muda nada nessa questão. Né? O sofrimento da vida humana é participar do sofrimento de Cristo. Não tem como evitar isso. Ele veio, nós não somos maiores do que o nosso mestre.
Se ele veio, teve que morrer na cruz para nos salvar, nós também renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus. Mas com ele dentro de nós é muito fácil viver, né? Com certeza, ele, né, nos tranquiliza muito, ele nos orienta, ele nos esclarece as coisas, você faz as coisas com uma tranquilidade, uma verdade muito grande. E quem é hóstia viva, né, vai sentir, né, o amor de Jesus dentro de si, né, vai alimentar a vida de Jesus divina dentro de si, vai sentir a presença de Deus, né, de verdade dentro do seu coração, né? Então Deus se alimenta do seu coração, Deus se alimenta dentro de você. E ele roga, ele chora dentro de você. Você defende a vida dele, você defende a palavra dele para as pessoas, você tem uma coragem, uma ousadia para falar de Deus para as pessoas. E a sua vida é uma vida de paz imperturbável, por causa que você sempre vai ter a luz do céu te clareando o que fazer em cada situação da sua vida, né? Em Deus, como viver em Deus todos os momentos e ser totalmente vitorioso, totalmente agraciado por Deus, né? Em todas as circunstâncias da sua vida vão ser momentos em que Deus vai esclarecer. Pode ser coisas boas ou não tão boas, mas Jesus fala assim, ó, isso aí que você viveu serve para isso que eu vou fazer. Olha, e aquela outra situação que você viveu é isso. E todo assim, um dia tem uma amargura, uma coisa difícil, que Deus revela uma situação difícil. No outro dia já é uma coisa maravilhosa, é uma doçura. Aí ele já fala uma coisa assim, ó, tô muito feliz com você, né? O que você conquistou hoje para mim, junto comigo, né? Vai salvar muitas almas. Você vai, né, acalentar muitas almas. Eu vou conseguir, né, visitar muitas almas hoje, salvar muitas almas, converter muitas almas. Então, são coisas plenamente espirituais, mas não só espiritual, ele também age na terra. Ele age na terra esclarecendo a verdade, sabe? O jovem, ele é muito justiceiro. E ele gostaria que Deus, né, fosse na cabeça de todas as pessoas e ligasse um botão lá dentro e falasse assim, você para de pecar, para de fazer injustiça. Então, nós temos, como hóstia viva, a graça de podermos, né, fazer os atos na divina vontade. E esses atos feitos na vida divina fazem com que Jesus possa ir na mente das pessoas, todas, e ele tem esse poder, por causa de conversar com a gente entender o que ele diz, automaticamente a nossa mente, produzindo essas verdades, entendendo, faz com que o Espírito Santo faça todas as outras pessoas também entenderem a mesma coisa que nós entendemos. E isso é uma coisa incrível, que é o ato na divina vontade e os orvalhos benéficos que são produzidos de graças que ele vai derramar sobre a humanidade inteira do passado, presente e futuro. É um milagre que acontece. Então ele fala no livro do céu que se ele não tivesse ficado no sacramento da Eucaristia, né, por causa de Nossa Senhora, que justamente ele, né, não tivesse ficado por causa do pecado, alguma coisa assim, né, por nós ele ficaria, pelos filhos da vontade divina. Se não fosse naquele momento pela igreja, acontecesse alguma coisa, ele não conseguisse, né, deixar a presença sacramentada, ele teria deixado por causa dessas pessoas que vão viver na vontade divina neste tempo, né, porque os escritos da Luísa Picarreta foram dados pra gente em 1900, por aí, há 100 anos atrás. Então é novidade para a Igreja Católica, é novidade, é para o terceiro Fiat, né, que a gente já comentou aqui no nosso canal. Então você vai pesquisar o que é o terceiro Fiat, o tempo novo da nova era da paz, o triunfo do Imaculado Coração, os últimos tempos, os santos dos últimos tempos, ensinado, profetizado por São Luís Maria de Montfort. Então, nós sendo esses santos dos últimos tempos, essas verdadeiras hóstias vivas, nós, né, temos essa graça de poder ter essa presença eucarística dentro de nós e fazermos esses grandes milagres que nunca foram feitos pelos santos dos tempos antigos. E nós vamos poder viver essa santidade nova e totalmente diferente, que é a santidade divina. E então a gente vai voltar àquela santidade original que Adão e Eva vivia, né? Então, quando Deus falava com Adão e Eva, né, ou com Adão, a Eva já ficava sabendo, né? Automaticamente a mente da Eva já entendia tudo o que Deus tinha conversado com Adão. Então, quando Deus falava com a Eva, o Adão já recebia automaticamente a comunicação, porque estavam conectados numa mesma vontade. Agora, como nós vivemos hoje, cada um com uma vontade, né? Então,
A vontade humana está reinando na Terra hoje mais que nunca. E cada um tem o seu egoísmo, cada um tem o seu germe de rebeldia. E a sua desobediência e rebeldia, Deus não consegue comunicar com todos ao mesmo tempo. Aí só quando um filho da vontade divina recebe, quando o filho da vontade divina, a pessoa como eu, que estou na divina vontade, eu recebo uma comunicação de Deus e eu falo, tá bom, Senhor, eu entendi. Todas as outras pessoas que estiverem em estado de graça, todas as outras pessoas que estiverem, submissas à vontade de Deus, vão receber também a mesma conversa que Deus teve comigo. Vai alcançar todas as pessoas, Então é um milagre que acontece na divina vontade por você ser essa hóstia viva. Então eu convido você, meu jovem, para estudar melhor sobre isso. Tem muitos trechos que a gente poderia ler sobre isso, falando sobre as hóstias vivas. Então Jesus quer te transformar nessa alma bem-aventurada, que se torna uma verdadeira hóstia, habitação para Ele. Diferente dessa hóstia consagrada que a gente recebe na missa, tá? É bem diferente. Você é vivo, hóstia viva, uma pessoa que Deus habita dentro de você, como eu disse. Que facilmente essas outras hóstias se consomem em 15 minutos. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, 15 minutos, 20 minutos já se consome e a presença eucarística sai da pessoa. Mas quem vive na vontade divina não tem isso, é inseparável constantemente enquanto ela obedece à vontade divina e fica se fundindo nos atos na vontade divina, que é obediência total, plena, permanente à palavra de Deus e à vida como Deus ensina você a viver, Então ele quer almas que sustentem sua presença divina dentro delas, não por alguns minutos, mas perpetuamente, inseparável, hóstias ambulantes, que onde quer que vão, levem sua presença viva e real, escondidos em suas próprias, vestes humanas, seu corpo humano, o seu templo, o seu santuário humano. O mistério da Eucaristia vai falar com você, Então saiba disso, pois o que Jesus faz com as espécies de pão do vinho significa que ele quer fazer na sua alma, transformar você, transformar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Então, você quer se tornar essa hóstia viva? Então, eu convido você. Amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre. E aí, a Ruth vai continuar. Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer a Aline, por essa formação, tudo que ela explicou para nós esse dia. E então é isso, como foi explicado para nós, A vida como hóstia viva é uma fusão com Jesus, É uma união com Jesus, de modo que, como foi explicado, diferente da Eucaristia em que a espécie passa alguns minutos e ela é consumida, na união com a vontade divina, você vai estar plenamente com Deus o tempo todo. Então foi feita uma pergunta, para você jovem, você quer ser hóstia viva? Você quer viver unido a Jesus? Então, como jovem também, o que eu posso falar é que é maravilhoso, porque eu não me sinto separada dele, eu me sinto com ele em qualquer lugar, eu me sinto com ele na igreja, eu me sinto com ele em casa, eu me sinto com ele na vida, eu me sinto com ele nas minhas decisões, não são minhas mais, na verdade são dele. E essa que é a diferença, é porque acontece uma fusão, É a inteligência dele na sua inteligência humana, te dando a inteligência dele, a sabedoria dele, para você agir não por impulso, mas um impulso que pode ser causado por paixões, por tantas coisas, mas você vai agir animado por uma força divina, Deus inspirando você, Deus te encorajando, Deus te fortalecendo para passar pelas provas da vida, Você vai sentir essa presença em você, Você vai ter essa certeza dessa presença em você que está no seu pensamento, está no seu coração, está nos seus sentimentos. Então, ser hóstia viva é ter o Cristo dentro de si. Isso então significa ter ele por completo. Você também pode sentir os sentimentos dele. Você vai ter uma vida compartilhada. Você não vai mais dizer assim, é eu que penso, é eu que falo, é eu que ando, é eu que caminho, é eu que me movo. Não. É Jesus em mim. Você vai ter os pensamentos dele nos seus pensamentos. Vai ter a palavra dele na sua boca, Então é algo muito grande essa vida. Você vai ser um sacrário
para Jesus. Como foi Maria, você vai ser também um sacrário, onde Jesus vai estar constantemente numa fusão completa, mas acontece com o processo de consciência, que você vai conhecendo a divina vontade, vai aprendendo o que é a divina vontade, né? Primeiro você dá a sua vontade consciente, você se entrega, se oferta, faz a consagração, faz os 31 dias com Maria, começa a ler os escritos e vai estudando, porque a partir do momento que você vai tomando consciência, que você vai assimilando o que Jesus quer e vai colocando na prática, você vai obedecendo a Deus em tudo, você não vai mais agir pelo que você quer, pelos seus impulsos, pela sua vontade. Você vai obedecer a Deus em tudo, aceitando tudo que te acontecer e sendo Jesus em todas as situações. Ah, mas como eu vou saber como Jesus pensa? Como eu vou saber o que Jesus quer? Como que eu vou saber o que Jesus quer? Como que Ele quer que eu me comporte nessa situação? Estudo. Precisa assimilar o Cristo, precisa conhecer essa humanidade. Então, a divina vontade, ela é tão maravilhosa que ela nos cercou de Jesus, né? Com o próprio Jesus, para que a gente aprenda a viver isso. Então, nós temos o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, né? Graças a Deus, né? É um Evangelho que o Senhor deixou para todos, né? E que o Senhor explica, né, mais conteúdos, que não ia caber na Bíblia, não caberia na Bíblia, com mais detalhes dos acontecimentos da vida de Jesus na Terra. E aí você vai ver Jesus conversando com as pessoas, vai ver como que Jesus lida com conflitos, o que Jesus fala da obediência, né, o que Jesus fala para os filhos, o que fala para os pais, o que fala para os casais. Tem vários conteúdos, tem várias catequeses de Jesus. Então, é muito forte isso. Então, você vai assimilando, vai observando Jesus. E Ele, dentro de você, morando dentro de você, Ele vai te mostrando o que não convém e o que convém. O que é a vontade dEle e o que não é. Para que você vai obedecendo. E à medida que você vai obedecendo, e à medida que você vai tendo essa intimidade com Jesus, né, que você vai se acostumando com essa pessoa divina em você, porque você precisa se acostumar. No começo você, né, ainda está tão acostumado a estar com você, a ouvir só a sua pessoa, a ouvir só as suas paixões, e você vai trocar esses pensamentos pelos de Jesus, você vai trocar esses sentimentos pelos de Jesus. Então você vai fazer uma troca, vai aprender a trocar. E vai aprender o valor disso, porque você vai vendo os frutos e os efeitos na sua vida. E não é assim brilho, não é glamour, né? É a simplicidade da sua vida, onde você estiver. Mas você não vai ser a mesma pessoa mais, mas isso por uma certeza de fé que você vai ter. As pessoas podem olhar para você e continuar te vendo como uma pessoa simples, mas você precisa ter essa consciência que, se você não acreditar, não entender isso, não acreditar de verdade, aí não tem como viver isso. Por isso que a pergunta é, você quer ser isso? Porque a primeira coisa é fé, você está ouvindo a gente falar, mas você precisa acreditar que isso é possível. Você precisa acreditar que isso é real. E você vai fazer a sua experiência, como cada alma com Jesus precisa fazer a sua experiência com Jesus. Então você também precisa fazer essa sua experiência com Jesus e acreditar na santidade. Porque o que acontece é que muitos jovens já não acreditam na santidade mais. Se desanimam nesse caminho, né? Se desanimam por ter essa realidade de errar, de ver seus defeitos, né? Vai ter esse elemento de que você sempre vai ser hóstia. A hóstia é pequena. A hóstia em si mesma não é nada. E você vai precisar se perdoar, vai precisar amar essa pequenez, mas não na sua perspectiva humana, né? Em que você muitas das vezes vê a sua pequenez e justifica para errar, não. Vai ver na dimensão divina, que vê a sua pequenez, mas que ao mesmo tempo fala, confia em mim. Peça ajuda a mim para vencer isso. Eu sou mais poderoso do que qualquer dificuldade que você tenha. Então, a fusão com Jesus, quanto mais você assimilar, quanto mais você conhecer,
Você vai ter mais uma docilidade no seu coração de perceber que ele fala na sua mente, que não é seu pensamento, aquela inspiração que você tem para fazer algo, para ajudar alguém. Você vai perceber, nossa, eu não posso atribuir nada à minha pessoa. Qualquer coisa que eu possa fazer em direção ao próximo é por graça de Deus. Qualquer pensamento inteligente que eu possa ter por causa da inteligência dele. Qualquer habilidade que eu desenvolva, seja no campo profissional, o que for, é por graça dele. Então você vai começar a perceber que ele sempre esteve. A divina vontade sempre esteve, mas você não estava consciente, você não estava aberto. Você não acreditou que Deus estava próximo de você, que Ele que estava em cada situação. E você vai começar a ver tudo com outros olhos. E vai mudar dentro de você, porque à medida que você vai ser transformada nessa hoxa, vai te purificando. Porque a hoxa precisa ser nula, precisa ser vazia dela mesma, né? Ela é toda Jesus, ela é toda Jesus em cada pedacinho dela. Se você pegar a hoxa e dividir em fragmentos, vai ter Jesus ali em cada fragmento, não importa quantos pedaços você parta. Então, Jesus, ele quer reinar em você totalmente, 100%. E você vai ser animado, você vai ser regido por uma vontade divina 100%. Então, é espiritual. Precisa de muito desapego de tudo que você acha que já sabe, de tudo que você traz com você. Precisa ser muito simples e aceitar de Jesus, aceitar ser criança nas mãos dele. Deixa ele te purificar, deixa ele te ensinar, deixa ele te inspirar, você vai absorver aquilo que ele vai colocando em você. Você precisa estar aberto a absorver isso. Então eu vou te falar. Talvez você já foi cheio de muitas coisas, cheio de vontade, já teve o seu ser todo cheio de pecado, ou às vezes ainda vive essa realidade. Cheio de escrúpulos também, muito escrúpulo, cheio de tantas coisas, cheio de si. Você precisa se esvaziar de você mesmo para ser cheio de Deus. E essa felicidade aqui na terra, pode reparar, a Eucaristia está na terra. A espécie não desaparece e, sei lá, vai para o céu, na Santa Missa, porque só lá no céu ela pode se transformar. Essa transformação acontece aqui na terra, na missa. Na missa acontece isso. Então, essa transformação vai acontecer em você aqui na terra. Aqui na terra. É o sonho de Deus. É o sonho de Deus. Pode ser você talvez nunca ouviu dessa forma, porque é uma novidade. Essa renovação é a novidade que está chegando, né? E que Deus escolheu a Luísa, depositou nela esse dom, né? Vamos dizer assim, fez as pazes com a humanidade de novo, com as criaturas, dando de novo. Através dela, depositou nela primeiro, e nós estamos absorvendo isso, nós estamos pegando esses livros, estudando, né? Estudando Jesus, olhando para Jesus, se fixando em Jesus, dando toda a nossa atenção para Ele. A hóstia é toda para Jesus, então Jesus pode ser todo para ela. Jesus te chama a ser todo para Ele, todo para Ele, todo para Ele. Você vai ver o que é felicidade mesmo, você vai ver o que é você, em vez de você estar sempre querendo dar um passo à frente, contar com a sua força, querer ter a sua vontade, fazer as coisas do seu jeito, você viver um dia de cada vez, acreditando que tudo que te acontece, e isso é verdade, isso é realidade, e deixando Ele construir a sua vida, deixando a divina vontade, que sempre desenhou a sua vida, mas talvez você não percebeu isso, né? Atribuir ao acaso, atribuir à sorte, às circunstâncias, né? Então ele vai começar a mostrar para você. Ele ali, ele ali, ele ali, ele naquela pessoa, ele naquela situação. E você vai ser essa hóstia, que tem Jesus, que transborda Jesus. Jovem, quantas coisas você tem transbordado? Já parou para pensar? Meu Deus, eu não... Em 24 horas do meu dia, eu tô mais para exalar, transbordar, transparecer o Cristo? Ou transparecer o pecado, o demônio, o mal?
no meu falar, no meu olhar, no meu agir, no meu me mover, no meu estar com as pessoas. Qual perfume que eu estou exalando? Eu estou deixando rastros de quê? Por onde eu passo? A hóstia fala de Jesus. E ao entrar nos corações, deixa Jesus. Então, Jesus quer te transformar na pessoa dele e continuar a vida dele em você, por onde você for, aonde você estiver. Ser essa presença que às vezes vai falar, vai corrigir, mas às vezes também vai ser silenciosa e não vai ser não vai ser percebida, como a hóstia bem discreta, né? Ela em si mesma você vê apenas um pão, vê apenas o vinho, sente o gosto do pão, sente o gosto do vinho. Mas o que ela esconde dentro, esse mundo não cabe nesse mundo de tão infinito, de tão grande que é. E o infinito quer morar dentro do finito, e esse finito é você, e você foi feito, a sua alma tem um espaço enorme que foi feito para Deus ocupar. Você quer, jovem? Esse é o convite de Jesus. Amém? Deus abençoe, até o próximo programa Juventude Fiat.